Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Athena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas aí de diversos segmentos, que vêm contar um pouco da sua história, de toda a sua trajetória, dando diversas dicas aí para você que está nos assistindo. Estamos aqui no nosso estúdio presencial, né? Finalmente tivemos essa mudança aí, então eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu like aí no YouTube. Então se inscreva no canal, coloque comentário, digite suas perguntas, dá uma força aí pra gente. E também segue a gente lá no Instagram, no @athena.podcast, que a gente sempre tá colocando as novidades por lá, falando quem vão ser os próximos convidados, tá? Hoje a gente vai falar de um tema super interessante, super importante. Sabe que é um podcast voltado para a área de negócio, voltado para o sucesso profissional. E quando a gente fala de sucesso profissional, a gente sempre remete à questão do objetivo financeiro, né? De você alcançar status financeiro, conseguir ter mais dinheiro, né? E várias vezes, em podcasts anteriores que você já deve ter visto, a gente fala que não, é importante não colocar o dinheiro como a principal peça, né? Como aquilo fundamental. Ele é um meio para o fim. Mas ele não deixa de ser essencial. Obviamente, se você quer o crescimento profissional, obviamente você também quer melhorar sua condição financeira. É muito comum isso no sentido geral, né? Então, é importante a gente entender qual que é o valor do dinheiro, né? Então, não só no sentido filosófico, né, pessoal, individual de cada um, mas no sentido histórico, a influência que o dinheiro teve na economia, no desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, para isso, eu trouxe dois especialistas no assunto. E o primeiro deles é um empresário, dono do antiquário Trecos e Trocos, que além disso é um numismata. Eu também não conhecia essa palavra, a gente vai conhecer hoje juntos, tá? Que é um especialista em moedas e cédulas. Então seja muito bem-vindo, Edmilson Dupré, e fala um pouquinho aí dessa profissão numismata, o que ela significa, o que ela representa. Boa tarde, primeiro agradecer pelo convite, estou muito contente, parabenizar o estúdio, bacana mesmo, impressionante. Ah, que bom que você gostou. Muito legal, muito legal. Está bastante orgulhoso dele. Eu sou o Edmilson Dupré, atualmente sou proprietário da Trecos e Trocos Antiguidades, sou funcionário de carreira do setor elétrico, aposentado, mas me dedicando bastante. Dentro da Trecos e Trocos, uma parte que me fascina bastante é a parte de cédulas e moedas. Sou casado, tenho minha esposa lá casada há 35 anos, tenho 3 filhos, a mais velha, a Tamires, é casada, tem a Priscila e tem o Júnior, e a qual é o motivo da minha formação e a minha dedicação para poder trazer o sustento para dentro de casa. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E dentro desse contexto aí, a Trecos e Trocos foi criada justamente por isso daí. Por que o pessoal da Zona Leste não poderia ter um lugarzinho para poder conhecer um pouquinho mais sobre artes, filme, esculturas e o que eu gosto, que são cédulas e moedas. De acordo com o dicionário, a numismática é a ciência que estuda cédulas e moedas. E o numismata é o especialista que estuda a ciência da numismática, que são as cédulas e as moedas. Parece um pouquinho confuso e os nomes meio estranhos, realmente é diferente. Mas, em síntese, é isso aí que a gente faz. A gente pega as moedas desde o seu longínquo tempo em que eles foram criados, quando era troca ainda, as conchas, mercadoria por mercadoria, até a nossa realidade hoje, que são itens de coleção e a moeda futura, como você tem falado. Que legal. Eu acho que o Dupré é esse cara aí, um apaixonado, um amigo, um cara que coleciona bastante coisa, entre ela amigos. Acho que é a maior coleção que eu tenho é dos amigos. Acho que é a mais valiosa, né? A mais valiosa, a mais valiosa. E aí vai cédulas, moedas, telefone, canetas, relógios é uma outra paixão. Beleza, agora eu vou deixar para o nosso segundo convidado se apresentar, só resumindo aí que ele já é amigo da casa, né? Já participou de outro podcast com a gente aqui, que foi específico falando sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Depois o pessoal que está assistindo a gente aí, se tiver curiosidade, quiser assistir, foi um dos episódios anteriores aí, dá uma vasculhada no canal que você acha, tá? E então seja muito bem-vindo, Lucas, um dos sócios aí da empresa IAP, especialista em Bitcoin. É um prazer estar aqui, eu agradeço de novo o convite, né? Eu me sinto até honrado em estar aqui no presencial também com vocês, me sinto honrado também em estar aqui do lado do Dupré, a gente bateu um pouco de papo lá fora e é um cara extremamente com muito conteúdo, eu acho que vai ser um papo bem legal e eu espero poder ajudar com alguma coisa, né? Tentar ajudar aí com um pouco de conteúdo aí, que eu sei mais pro fim aí dessa história das moedas,
que é o lado das criptomoedas. Legal, legal. Então, eu acho que, pô, eu tô muito empolgado com esse podcast, além de, né, de ter vocês dois aqui presencialmente, mas principalmente por essa questão, né? A gente vai entrar num tema que é interessante para todo mundo, que desperta a curiosidade de todo mundo, que é importante para todo mundo, que todo mundo valoriza, né? Não tem como valorizar mais do que algo mais do que o dinheiro, né? Que é o significado do dinheiro é baseado no valor. E a gente vai justamente colocar esses dois contrapontos, por isso que a gente trouxe vocês dois, que é realmente a história do dinheiro, né? A origem, que aí vem a questão das cédulas e moedas, que você é um especialista nesse assunto, que eu não sabia, né? Não conhecia essa ciência, é legal também para o pessoal conhecer, saber dessa profissão, que também, né, não é uma profissão tão comum, que desperta bastante curiosidade. Mas justamente para isso eu queria que você começasse a contar, primeiramente, sobre a profissão em si, né? Como você se torna um numismata, o que você estudou para conseguir ter esse conhecimento, como é que funciona? O que acontece com a gente, no meu caso, desde de jovenzinho, ainda com 6 anos, incentivado pelo meu pai, ele não colecionava, mas ele juntava cédulas e moedas. E toda vez que ele ia ao banco, ele trazia 3 cédulas novinhas intactas. Dava uma para mim, uma para o meu irmão e outra para minha irmã. E eles gastavam ela, e as minhas eu ia guardando nos livros. Entende? Interessante. Até tem uma história interessante, não sei se pode contar. Quando chegou água encanada em casa, a gente tinha água de poço, entende? Ou tirava no balde, ou tinha uma bomba que tirava. E quando chegou essa água encanada, fechou-se o poço. Então tudo quanto que era tranqueira, era jogado lá dentro. E minha mãe jogou essas moedas, essas latas de moedas, aquelas latas de cera, jogou dentro. Então uma das vontades que a gente tem é de resgatar isso daí. E ficou aquilo lá, Lucas. Legal, né? Obrigado pela oportunidade de estar junto, Lucas. Não, vamos trocar essas ideias assim. Hoje o prazer é meu, pô. Oh. E aí o que acontece? De lá pra cá, desde criança eu vim guardando alguma coisinha. Por um problema de saúde, no ano... Quando meu filho mais novo nasceu, aí eu tive a oportunidade de ficar em casa um tempo. Foi um infarto com 36 anos, uma coisa assim. Mas foi uma coisa muito rápida. Do mesmo jeito que ele veio, a coisa aconteceu. Mas o tempo que eu fiquei em casa, eu passei a separar, classificar aquelas cédulas e moedas. As mesmas? As mesmas que já tinha. E aí você descobre que um tio deixou um potinho, a gente mesmo tem um potinho, aquela questão da inflação e tudo mais, e passei a classificar. Nesse momento que você passa a classificar, a paixão pela numismática já era uma realidade, e aí você começou a entender um pouquinho, entende? Se você me permite, a gente tem dentro das cédulas e moedas... Opa, show de bola. Vai mostrar algumas coisinhas aí pra gente, Vamos né? mostrar algumas coisinhas lá, só para você entender a evolução. Uma das condições que me chamou a atenção na época seria por que essas cédulas eram rabiscadas e essas não eram rabiscadas. Eu até achava que era um problema que estava acontecendo nas cédulas. E na realidade, essas assinaturas que tem em cada cédula, elas representam o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. E naquela época, as primeiras que vieram para o Brasil, as cédulas eram fabricadas, essas azuisinhas, eram fabricadas na American Company Bank, e essas coloridinhas aqui eram fabricadas na Thomas de la Rue. Caramba. São as inglesas. E aí me chamou a atenção essa questão do rabiscar. Eu achava que era uma cédula estragada. É o cruzeiro, né? É o cruzeiro. Aí o que acontece? As cédulas, para ela ter valor legal, elas tinham que ser autografadas pelos funcionários graduados da Casa da Moeda. Quando eu descobri essa diferença de uma para outra, que eram as cédulas autografadas... Você queria ter. Pronto. Aí que despertou a vontade de colecionar. A correr atrás dessas cédulas. Quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, facilita bastante. A numismática, pra gente, é uma realidade. Antes, como colecionismo, mas hoje o mundo vê, entende? Já é chegando na capacidade do conhecimento, no conteúdo do Lucas aqui, dos bitcoins. Por quê? Tudo originou de trocas, conchas, fabricações, porcelana, vários tipos de moedas, até a questão do... quando a gente fala, aqui eu costumo brincar, antigamente, uma cédula, ela tinha essa concepção aqui, ó.
essa cédula de réis aqui, por exemplo, se você quiser dar uma olhada, Opa. você vê que ela fala assim, pagará ao portador em ouro. Você tá vendo que está escrito aqui embaixo? Sim. Então ela tinha o valor mesmo em ouro, porque o país, para produzir o papel moeda ou a moeda, ele tinha que ter um lastro de ouro. Era o lastro. Entende? Que isso daí se perdeu com o tempo. O país, atualmente, o Brasil, tem nove padrões monetários. O primeiro é o réis. Réis por quê? Na época da realeza, entende? Os réis, os reais, que eles falavam tudo mais, traziam essa concepção, por isso réis. Um conto de réis era 1 milhão de réis. Então já se falava em inflação naquela época. Caramba. Entende? É diferente, já se falava nisso aí. Quando ela veio para o Brasil, então utilizávamos a moeda portuguesa recunhada com os valores brasileiros. Entende? Uhum. E logo depois disso daí veio o Cruzeiro Novo. Então, a primeira foi o réis. Primeiro padrão monetário brasileiro foi o réis. E em Portugal também era réis? Era Ou réis também. Era o mesmo nome? Era o mesmo nome. Legal. Justamente por essa questão da realeza. Mas ela era recunhada como assim? Eles pegavam as moedas Aí não portuguesas existia- não e existia espanhóis. Entendeu? Não existia nota. Ainda eram as moedas Só mesmo. moeda. Só moedas. Existiam cédulas fabricadas naquela época lá, na época do Império, A gente tá falando de que ano, mais ou menos, só pra gente contextualizar? 1568 foi Nossa, a primeira bem- época bem que no veio a começo autorização de recunhar essas moedas aqui no país. Ah, entendi. Então vinha lá, mas não tínhamos autorização de recunhar, de trabalhar com moedas brasileiras. Então em 1568 veio essa autorização. E ali foi criada a primeira Casa da Moeda, vamos colocar dessa maneira. Entende? Ela pertenceu a Pernambuco, pertence ao Rio de Janeiro, voltou, atualmente ela está no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é legal também, né, nessa questão do contexto histórico, né? Eu acho que a numismática, né, você estudando as cédulas e as moedas, automaticamente você acaba sendo especialista, né, um historiador em cima deste assunto específico, né? Sim. E qual que é a importância na evolução de um país que foi descoberto, você começar a recunhar a sua própria moeda, assim? Tiago, só para você entender alguma coisa com relação à questão da cunhagem da moeda, e até respondendo já a sua pergunta, isso daqui é o famoso patacão, é o 960 réis, esse carinha aí. Quando a gente fala de cunhagem, entende? O pessoal pegava essa moeda que vinha todas as inscrições portuguesas, elas eram de uma certa forma lixada, entende? E eram recunhadas com os valores da nossa lá, são onças, 960 réis com relação a onça Trois, essas coisinhas assim. Nossa, muito então bonito. são facções, tem o 940, tem o 640 réis, tem o 320, entende? Então essas moedas aí, a partir do momento que eram recunhadas, tá vendo a importância delas lá? Qual que é a parte do conhecimento do numismata? O nosso objetivo, a gente já tinha o valor real dela brasileiro. Então o nosso objetivo era descobrir em qual moeda que ela foi cunhada. No 8 reais. Que barato. É isso daí que valoriza a moeda. Sim. Os vestígios que ela deixava nos permite conhecer em que outro país ela foi cunhada. Em Portugal ou a Espanha, que eram as principais moedas que existiam. Daí para frente, existia aquela questão do lastro de ouro que a gente vinha falando. Então, para você poder cunhar as moedas, você tinha necessidade de ter uma quantidade de ouro. Entende? A evolução do dinheiro começa aí. Que daí entra a Casa da Moeda que você falou. Exatamente. Que daí tiveram que construir a Casa da Moeda Porque aqui o e tal. material que vinha Aí a pra colônia cá, começou a evoluir, né? a colônia começou a evoluir. Porque quase 100% do que era fabricado aqui, do que era extraído aqui, inclusive o próprio material para a confecção das moedas. O ouro bruto, para lá tinha muito mais valor do que o ouro em moeda. Então eles pegavam e já levavam de uma maneira lá fantástica, junto com as especiarias, essas coisas todas. Mas principalmente lá a importância para nós aqui do Brasil é a origem dessas moedas, que é onde que a gente discute. E o legal é essa questão que você falou do lastro, né? Do lastro do ouro. Que hoje em dia não existe mais isso, né?
Como é que funcionou essa evolução? Qual que era a importância de ter esse lastro na época? Quando isso deixou de existir? Como é que funcionou essa transição? O dinheiro, para ser fabricado, você tinha 100 quilos de ouro, você poderia produzir cédulas e moedas no valor de 100 quilos de ouro, entende? Uhum. Só que depois dessa questão aí, isso daí já num período bem moderno lá, já na questão do Império, essa questão do lastro de ouro já se ficava complicado. Porque como que a gente ia falar sobre lastro de ouro? Esse ouro é brasileiro que está sendo extraído daqui? É um dinheiro que você pode fabricar aqui no Brasil? Ou é um ouro que foi para Portugal e voltou para cá como moeda? Então, Entendi. essa questão do lastro de ouro. Então, foi simplesmente extinguido essa questão da necessidade de você ter um lastro de ouro e emitir moedas para poder troca, para justificar o valor do dinheiro. Não necessariamente o lastro de ouro. Você tinha outras economias, você tinha grãos, você tinha a própria economia de uma maneira lá, a indústria já chegando pesado. Então, não necessariamente você tinha que ter ouro para produzir seu dinheiro. Você já tinha tecnologias mais avançadas que justificavam essa questão. Então, porque assim, eu já tinha visto a questão da importância de quando você cria uma moeda, né, que você considera, que utiliza ela como dinheiro do dia a dia, que tem alguns pré-requisitos básicos que essa moeda tem que seguir, né? E uma das questões era a questão dela ser de ter o lastro, de ser escassa, né? De você vai valorizar alguma coisa que realmente não é qualquer um que tenha, né? Por exemplo, você não poderia colocar um grão de areia como um valor monetário, porque daí todo mundo seria rico, né? Então tem essa questão. E como que isso daí é uma regra até hoje, até aproveitando o Lucas que está aqui com a gente, que é um especialista em Bitcoin, que é uma moeda completamente diferente, assim. Na evolução da história, se mantém essa obrigatoriedade da questão da escassez? Ou isso foi perdendo valor? Como é que funciona até os dias de hoje? Porque eu acho que é importante, só quando a gente traz um pouquinho para trás, ainda nesse período, ainda mesmo que seja do ouro, ou até de outros metais ou outros grãos, né? Mesmo assim, ainda a base para esses lastros era a confiança, né? Então, assim, de qualquer jeito você tinha a confiança de ter deixado lá o seu ouro dentro de uma instituição financeira antiga, que seria o primórdio do banco, onde esse banco te dava ali, por exemplo, uma nota promissória que aquilo ali dizia que valia X quantidade de ouro, ou X quantidade de grãos, ou qualquer um deles, né? Então, assim, a base das moedas sempre foi com base na confiança, né? E até hoje ela se permanece. Mesmo hoje mesmo, até se a gente trouxer 100% para a realidade, hoje as moedas fiduciárias, elas são exatamente isso, né? Fiduciário é a palavra para confiança naquilo que você está estabelecendo. Vem de fidúncio. Fidúncio significa confiança. Tá? Que legal. E as moedas fiduciárias, elas não têm mais a necessidade de ser transacionadas por alguma coisa. Então elas não têm mais a necessidade de ter lastro. Tá? Então você pegar hoje, por exemplo, uma nota de dólar e chegar lá no Banco Central americano e falar assim, olha, eu quero trocar alguma coisa, eles não te trocam por nada. Entendeu? A moeda vale por si só e hoje o lastro que existe é a confiança que você tem naquela instituição financeira como economia. Tá? Então, legal, porque, por exemplo, né, você tem a sua conta no banco, tem um valor lá. Aí você deixa lá investido e tal. Assim, é um número, né? Sim. Até eu sou da área de tecnologia, né? Não sou especialista nessa questão de dinheiro e economia, mas pela questão tecnológica a gente sabe que é um sistema que ele pode, às vezes, ser hackeado, ele pode ter um bug de sistema. Exato. E aquele valor ser alterado, né? Obviamente, né? Que por isso que instituições financeiras, a área financeira é que mais investe em tecnologia e principalmente mais investe em segurança da informação de todos os segmentos de mercado. Mas você ainda assim é uma confiança, né? Que é exatamente isso que você está falando. Tá lá o meu valor, ele tá lá guardado e está sendo bem cuidado. Não necessariamente, mas você confia porque é uma instituição reconhecida e etc. Né? Não, então, é o modelo que a gente tem hoje, tá? Assim, é que nem te querer dizer há séculos atrás que a troca por conchas era errada. Não dá pra... Naquele momento era a melhor coisa que eles tinham, né? Inclusive até depois eu posso contar essa história aí da IAP, né? Porque quem te usou o nome e tudo mais, de onde que veio, né? Que eram das Pedras Rai lá, mas... já aproveita, já é legal. Porque o modelo, ele é funcional até um limite,
né? Se a gente vai ser se o futuro exclusivamente vai ser realmente as criptomoedas, ainda não dá para saber, né? É uma tecnologia muito recente, muito nova e que está se comprovando ao decorrer do tempo. Mas ela ainda precisa de muita maturação para ter uma alteração como as que a gente já teve dentro da história toda, né? E uma das coisas que acontece é que tinha o nome IAP, ele nasceu aí propositalmente por causa de uma ilha que se chama IAP, só que é YAP, né? Fica na Micronésia lá, eles têm uma federação, né, de ilhas, e dentro da IAP, né, dentro do local IAP, a ilha deles, a moeda deles se chamava Rai, e que era uma pedra, né? E era uma pedra imensa, feita de calcário, e ela era muito rara naquele local. Inclusive na própria ilha não tinha, tá, aquela pedra. Eles tinham que buscar em outras ilhas e traziam pedras imensas, que elas têm a característica de ter um furo no meio, e aquela pedra valia para eles como troca, né? E eles utilizavam isso dentro da ilha propositalmente. Então, assim, qual que é o grande link que tem? É porque a pedra, ela era comercializada ou ela era trocada com as outras pessoas por um modelo público. Então, assim, como a pedra você não conseguia portar ela, né? Então você não conseguia levar ela de um lugar a outro, era um banco público. Você tinha um local, que era uma praça, onde ficavam todas as pedras expostas. História legal. E as pessoas, para poderem comprar uma coisa ou outra, elas faziam um anúncio público, falando para todo mundo assim, olha, a minha pedra não é mais minha, agora a minha pedra é a do Thiago. E aí essa pedra passou a ser sua por causa do conhecimento de todo mundo da ilha. Obviamente que isso funciona no sistema financeiro quando você tem poucas pessoas. Né? Mas ele. Sei lá, se colocar uma marca ali, fazer um risquinho, não, né? Você nem precisava fazer marca. Na verdade, assim, como anúncio. Geral. Exatamente, como era um conhecimento geral, exclusivamente você também não tinha como ter roubo. Porque a pessoa não conseguia simplesmente pegar a pedra e levar para outro lugar. A pedra continuava sempre no mesmo lugar. Então, fisicamente, era impossível de se movimentar. Você até tinha uma certa logística coerente derivada da ilha. Então, assim, você tinha uma facilidade por ser público. Você não tinha necessidade de estar portando aquilo ali, você não tinha necessidade dele estar exclusivamente no seu bolso, você não tinha o risco até de ser roubado, né? Porque era uma pedra imensa. Mas né? era uma ostentação. Era uma ostentação. Na verdade, assim, a gente, se você olhar para a história mesmo, né? É isso, né? Todos os povos aí sempre tiveram coisas que são extremamente singulares e culturais. Né? A gente falou tanto do ouro, e uma vez eu li até que o ouro ele era exclusivamente mais valioso ali pro local de Roma, por exemplo. Mas quando você ia mais ali para um Oriente Médio, lá era mais difícil encontrar prata. Então a prata para eles era mais valiosa que o ouro. Nossa. Então assim, dependendo do local onde você tá, vale as conchas também. Que é escassez, né? Na época era baseado bem na escassez. Quanto mais escasso, mais valioso era aquilo. Né? E exatamente até para te responder a pergunta que a gente começou lá no início, né, que você perguntou sobre escassez, hoje a nossa moeda corrente, que é a fiduciária, ela não tem escassez. Por isso que a gente tem tanto problema, possivelmente, com inflação. Né? Quando a gente gera aí, o Fed faz alguma coisa, ou até o Banco Central aqui brasileiro, né, ele emite novas notas, ou ele coloca novos dinheiros para circulação, tá? E que hoje exclusivamente é o real, né? Quando ele coloca mais real, injeta dinheiro, a gente tem esse risco de ter sempre inflação. Hoje a gente está com uma inflação muito alta. Né? E aconteceu agora parecido, mas aí vale também do dinheiro que tem aplicado, até o que aconteceu agora com a Rússia. Né? Então, assim, esse problema todo que não tem capital lá, trouxe capital para o Brasil, que é um dos países emergentes, e por causa disso hoje o dólar cai. Então, assim, a gente tem várias variações. A escassez ela continua sendo um problema financeiro. Tá? Isso que você falou, ele é muito importante para quando você quer ter algo que tenha valor possivelmente futuro, né? Então que você consiga garantir, ter uma reserva de valor, é necessário que aquilo que você está aplicando vale para o Bitcoin, vale para o ouro. Tá? O ouro hoje ainda inclusive, nesse problema de guerra agora que a gente teve, o ouro também teve uma subida, tá? A cotação dele. O ouro também. Tá? Então, por exemplo, agora a gente está todo mundo está comemorando, né, com uma baixa aí da questão do dólar. E tudo tem a ver com a questão da escassez que a gente está conversando, né? Então, assim, isso que eu acho legal, que é a sua profissão, Dupré, que eu acho incrível, que é justamente o estudo do início, né, de como surgiu as moedas, explica de forma muito clara a economia que a gente vive hoje, né? Todos esses, na questão da taxa Selic, da inflação, da variação da bolsa, tudo isso tem um contexto histórico que muitas pessoas não sabem, né? Até, inclusive, eu recomendo muito um livro que eu li, que é do Alexandre Versiali, eu esqueci o nome dele exatamente, mas procura aí, que é Crash,
que ele fala da origem do dinheiro, que ele contextualiza tudo isso. É um puta livro bom, é uma recomendação aí para quem está assistindo e gosta desse assunto. Mas nessa questão específica de um cenário de guerra, né, que pode ser qualquer cenário de guerra em qualquer contexto histórico, mas agora especificamente na guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem esse impacto mundial. Por que exatamente a gente no Brasil está sofrendo esses impactos com a questão da redução do dólar? Está sendo um momento favorável ou desfavorável para o Brasil dentro disso? Quando a gente olha aí para essa macroeconomia, né, ela envolve muitas variáveis, tá? Sim. O que dá para tentar dizer, que acho que é o que é mais claro, é que naturalmente a Rússia era uma empresa, era um país que tinha muitas empresas, tá? Inclusive é concomitante com o que eu estou falando, né? Tinham muitas empresas e tinha muitos investimentos lá. Então, muitos recursos, né? Inclusive, a Rússia ainda continua sendo dos maiores países na produção de petróleo. Então, assim, eles produzem minerais, gás natural, ferros, tudo mais. gás natural. Então, assim, existem muitos recursos que vão para lá. Com esse problema da guerra, eles sofreram muitas sanções. Então, o dinheiro que ia para lá deixou de ir para lá. Não por completo, mas deixou de ir para lá. Então, com isso, eles têm recurso de sobra para poder colocar em outros países. E o Brasil hoje, ele por incrível que pareça, um país emergente. Então ele tem um crescimento recorrente, baixo, mas ele ainda tem. Tá? Se me permite, claro. o Lucas comentando aí, antigamente, aqui no Brasil, acontecia até aquela campanha, doei ouro para o Brasil, na época da Revolução, tudo mais lá. Então a gente precisava doar o material, entende? Doar o nosso ouro, para ele poder ter recursos. Hoje em dia, essa questão dos metais, que a gente tinha aquela necessidade antigamente, até que era confiscado para confecção de armamento e tudo mais, hoje em dia os recursos são outros. Você está falando, você vê, a nossa produção de grãos aqui no Brasil está complicada devido ao potássio que era importado da Rússia e que hoje em dia você está milindrado. A nossa produção de grão, que é onde que nos facilita, a própria tecnologia russa que tem isso daí, e o nosso país não é tão explorado. Tantos minérios, tantos produtos que a gente tem aqui, a gente não tem oportunidade por falta desses recursos que o Thiago estava falando. Ainda mais se a gente analisar, nem vou entrar muito nesse detalhe exclusivamente, mas o que ele falou é importante, né? Que a gente fala assim, o nosso agronegócio ele é muito importante. Mas como eu disse até anteriormente, a macroeconomia, ela envolve muitas variáveis, muitas. Uma delas é o que ele acabou de falar, o Brasil não tem tantas minas de potássio, tá? Quanto tem, por exemplo, na Rússia. A gente até tem uma alta suficiência na parte de fosfato, mas nas outras áreas do NPK, que é o fertilizante que a gente usa, por exemplo, no agronegócio, não é tão abrangente. Então a gente acaba sendo prejudicado também. Exato, a gente acaba sendo prejudicado também. Mas em contrapartida, a gente está se beneficiando em vários outros pontos que então, acaba assim, por isso que assim, é compensando. É complicado dizer exclusivamente que foi um único motivo, tá? Mas até outro motivo, por exemplo, é esse não posicionamento do Biden tão agressivo contra o Putin, por exemplo, pode ser um desdobramento. Né? As pessoas acharem que o governo americano não está se posicionando como deveria, força, não tem pulso. como não deveria, pulso, por exemplo. Né? Claro que isso aí acaba sendo até meio abstrato, mas sim, é real, porque é o reflexo, exato, é o reflexo. A especulação influencia exato, muito. A especulação... Tem o real, que realmente né, tem esses recursos que não estão sendo... esse investimento que deveria estar sendo feito na Rússia, que não está sendo feito, está sendo espalhado para outros países, etc. Tem a questão das matérias-primas, que aí acabam... o Brasil começa a fornecer para outros países que compravam da Rússia, etc. Exato. Que isso aí são questões reais e tem muita especulação, né? E se a guerra piorar, e se melhorar, e se a Rússia se tornar uma superpotência, aí os Estados Unidos está perdendo a força, tudo isso impacta a economia, impacta a Bolsa de Valores, né? Até para trazer mais um assunto, desculpa, eu só vou concluir só esse raciocínio, e até já passo a palavra para você, para eu não ficar gastando muito aqui, mas... Podcast serve para isso, para gastar. Puxa. Se quiser de 1h30 de bate-papo, que você pode gastar. Se fosse para falar superficial, aí você vê news. É verdade, pensar é verdade. Não, tranquilo, mas, fica à vontade. Não puxando a sardinha um pouco pro meu lado com relação às criptos, porque ela também variou
como um ativo, como ação, tá? Quando teve o problema da guerra na Rússia, o Bitcoin também caiu, tá? Ele também foi um ativo que teve esse problema com relação à queda. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que aconteceu com a IAP, e que eu até poderia pedir desculpa, assim, diria para os russos, que talvez ali não tenham tanto a ver com o que eles estão executando agora, mas porque o nosso aplicativo, por exemplo, ele estava aberto mundialmente, mas a gente não trabalha com todas as línguas. Tá? Sim. E a gente teve ali nesse período onde iniciou a guerra, praticamente até semana passada, a gente teve o que a gente chamou quase de um ataque russo. Porque a gente teve muitos cadastros russos na nossa plataforma. O que a gente não conseguiu foi atendê-los e nem fazer com que eles conseguissem chegar até o final. Porque a intenção que eles criaram nesse formato foi mais até de procurar saber como que eles conseguem trocar a moeda deles russa por uma moeda que não sofreria tanta inflação por causa do problema da guerra. Então, assim, eles procuraram na IAP o que a gente não poderia entregar para eles de qualquer jeito, tá? Porque a gente não é uma exchange, né? Então, assim, eu não consigo vocês trocar. barraram, aqui realmente não é o que vocês eles não encontraram outras, aí eles viram que a gente trabalhava com cripto e eles foram atrás da gente querendo comprar bitcoins ou outras criptos, tá? Então, assim, uma forma que a gente pode perceber pelo problema do desespero é que as pessoas correm para aquilo que talvez tenham mais segurança. Então, assim, um reflexo que eu considero positivo, dificilmente tem coisas positivas disso, mas que dá para dizer com tranquilidade que as criptos são um formato de reserva de valor. E as pessoas procuraram isso, porque elas ficaram com tanto receio, como já aconteceu aqui na Venezuela, que teve uma grande, quase que um êxodo para as criptos, porque a moeda da Venezuela estava muito, muito, muito inflacionada. É a questão da volatilidade que o pessoal usa o termo hoje em dia, né? Quando a gente fala em volatilidade, essa segurança que o Lucas está falando lá, de querer trazer essa realidade, é onde que às vezes, aí me permite, os meus 59 anos lá, deixar... Não é que não consegue entender, a gente consegue entender essa questão das pessoas virem procurar. Como é diferente o pessoal vir buscar aquela questão. Ainda vai entrar na questão da discussão, talvez seja até esse o objetivo da nossa discussão, onde eu em alguma coisa com palpável, entende? Que eu tenho uma garantia de um governo que me oferece essa questão aqui, eu tenho na mão, eu tenho minha moeda aqui, a partir do momento que eu ganhei o meu dinheiro, é meu esse dinheiro. Eu posso guardar, eu posso colocar ele no banco, transferir, como o Thiago está falando, entende? Mas dentro de uma instituição que tenha um respaldo governamental que possa me garantir isso daí. Aonde que entra a minha dúvida? Como que uma moeda criada por alguém, entende? Qual a responsabilidade que esse alguém criou essa moeda e como que ele está trazendo. Aqui não, eu pego algumas moedinhas, depois se você quiser, a gente pode falar sobre reverso horizontal, reverso invertido. Não, eu queria até que você trouxe tanta coisa legal aqui, aí aproveitando, eu queria até que você mostrasse mais a fundo, e até, tipo, né, contextualizando de épocas, né, com a evolução. É que é um assunto tão apaixonante essa questão, assim, de você poder debater com quem conhece aqui, eu defender o meu ponto de vista, que eu gosto dessa questão do tato, que nem você está falando. Aqui, ó, a gente tá pegando, a gente trouxe algum material. Gera mais confiança, né? Esse é o ponto principal, porque... Mas é que é muito relativo, né? Porque, assim, se o governo falar que essa nota, a partir de amanhã não vale nada, você vai ter só um papel, né? Mas, psicologicamente, até a questão de especulação e tal, gera uma confiança maior. Então, isso tem preço e acaba também valorizando a questão da moeda física, né? E é o medo que o Bitcoin... Porque, às vezes, se não tivesse esse medo, o Bitcoin já teria dominado o mundo, né? Exato. É justamente essa insegurança de muitas pessoas ainda em pensar... Pô, meu, e aí que nem aconteceu na China, inclusive, né? Que a China... proibiu as empresas de fazerem comercialização aceitando pagamento de Bitcoin. Então, do dia pra noite, a moeda desvalorizou mundialmente por causa disso, mas imagina você que usava justamente para esse fim. Do nada, você não pode usar mais. E aí, aquele dinheiro fica lá parado. Então, assim, é o risco, né? Quando você tem a moeda física, psicologicamente, você não tem essa volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem, né? Só que porcentagens, e aí vem a especulação, medo e etc. Eu até, legal que chegou nesse ponto, eu até trouxe uma brincadeira aqui que eu acho bem bacana. A gente poder falar dela nesse momento aqui. Quanto que vale um Bitcoin hoje em dia? 300? Ele tá valendo um pouco menos hoje, mas... entre os seus 200 e 300 mil.
Você já pegou um Bitcoin na mão? É esse o ponto, é exatamente esse Você o ponto. não É tem, relativo. mas eu tenho um Bitcoin. Olha só. Não, isso daí na Bitcoin. realidade foi motivo já proposital para trazer a brincadeira. Ah, que barato, deixa eu ver. Olha lá, por Olha favor, lá, olha lá. ó, o Bitcoin Eu tenho físico. Bitcoin físico. Olha isso. Então a brincadeira aí que é legal essa questão. Pô, 300 mil do segurando na mão. Esse vai valer até mais, né? Porque é físico. É o que eu falo, é Esse vai físico. valer até mais. Então é o que eu falo, é diferente. Aí você vê que a tecnologia bonitinho, envolve legal. toda a questão da mídia aí que é por trás dela A pessoa não lá. é de verdade, tá só pra Aonde? não acreditar. Não Senão vão te roubar aqui na Paulista. Então, mas é o que eu falo, é uma questão que a gente tá falando, a questão física da coisa. A confiabilidade de eu passar isso daqui pra você, só que essa confiança assim, eu tava conversando com um sobrinho meu esses dias, ele também num joguinho, ele joga Eita. e capta algumas moedas, e essas moedas, quanto mais ele joga, mais ele capta essas moedas. Eu falei, mas filhão, qual confiança que você tem? Tio, eu confio no cara que tá me fornecendo software. Se eu quiser uma coisa melhor, eu tenho que comprar um computador melhor e fazer. E aí, uma coisa que eu queria fazer também, uma pergunta. Você fabricar uma moeda, você vai lá na Casa da Moeda, quando a gente falou de cunho, até estendendo, na Casa da Moeda lá tem o cunho fixo, que é a parte facial da moeda, a cara, ou Certo. o valor principal. É o anverso e o reverso invertido, que a gente fala. Você vê uma situação e outra. Na Casa da Moeda, eles vão lá e vão cunhar essa moeda aqui. O cunho fixo e aí o cunho móvel. Por que cunho móvel? Esse aqui pode ser substituído e colocado a data. Você utiliza o mesmo cunho, só vai mudando a data. Então fica tranquilo. Aí tem um monte de coisinhas que a gente vai falando. Como que a gente vai fabricar? Aqui eu sei que eu vou na Casa da Moeda, que fabrica medalha, fabrica dinheiro para Argentina, para Uganda, para Cabo Verde, um monte de país aí. Como que a gente fabrica? Alguma coisa me falaram sobre os mineradores, como que é feita essa mineração. Aqui eu consigo entender a Casa da Moeda, pegar o material, seja ele qual for, e fabricar moeda. Como é que eu vou fabricar um Bitcoin? Vai. Essa é a briga que eu queria. Não, eu vou tentar. Ethereum, né? A outra moeda que é bem conhecida aí. Ethereum. Não, Ethereum. Eu vou tentar fazer de um jeito talvez mais simples possível, né? Utilizando até inclusive possivelmente até o seu conhecimento para me ajudar. Você tem algumas moedas em que você tem aí que acredita que pelo tempo dela, pela característica da fabricação dela, por um erro do Banco Central na hora de fabricar, elas passaram a valer muito mais do que elas realmente valem. Certo? Sim. Então, assim, hoje, aquela moeda X, seja qual for uma delas, aí, inclusive também as cédulas, elas têm ali um detalhe histórico que, com base nos detalhes, você consegue quantificar e falar assim, isso aqui vale muito mais. Certo? E quem diz isso é você, mais todas as pessoas que trabalham com isso. Certo? Tá. Então, assim, é uma determinação geral de vocês falam assim, pô, essa variação, pelo tempo, pela qualidade dessa moeda, pelo material que ela é feita, e mais pelos detalhes ali de fabricação, até inclusive de erro de fabricação, vale essa moeda que... Esse mercado ele chega num consenso. Ele chega num consenso e aquela moeda passa a valer, sei lá, 10 mil reais, o que na verdade ela vale, sei lá, por exemplo, R$1. Né? Então, assim, ela vale R$1 na fabricação dela, mas depois, no período histórico, ela vale 10 mil. Certo? Então, foi um consenso de todos vocês que disseram aquilo. Certo? Quando a gente olha para o Banco Central, ele tem ali os cunhos, certo? E ele tem os registros de todas as moedas que ele criou. Correto? Sim, então, assim, sim. toda vez que ele cria um novo lote, ele tem lá a nomenclatura, todos os dizeres, e é nisso que você confia. E é isso que traz aquela transparência. A gente tem aqui o catálogo de cédulas e moedas, por exemplo. Ai, que legal. Quando a gente pega qualquer uma dos padrões monetários, vamos aqui nas pratinhas, onde que a gente fala dos R$960, que é a moedinha que eu trouxe aqui, a variação. Realmente existe essa condição e existe aqui pra gente lá a informação de quantas moedas foram cunhadas. Que até ainda dá Entende? mais raridade ainda. Né? Quanto menos cunhagem, mais raras elas são. Então essa daqui é o que eu falo. É físico, mas é um parâmetro que a gente tem. Gigante, né? Tem tudo aqui. Tem. Desde as primeiras cédulas e moedas
até, olha lá, as moedinhas de ouro, tudo mais aí que a gente trouxe para poder brincar. E aí ela fala para você das condições da moeda, que basicamente são 3 condições. São MBC, no caso aqui, vamos só um pouquinho mais para frente aqui, ó, que a gente já vai ver essas moedas aqui por causa do tipo de material. A gente vê aqui nas moedas, elas basicamente são classificadas assim, ó. MBC, aqui é o centão. soberba e flor de cunho. A flor de cunho, dentro do que você está falando, cai nessa questão aqui, ó. Uma moeda flor de cunho é aquela que vem dentro do sachê. Aqui, vamos ficar aqui para ficar mais fácil. Ela vem dentro do sachê e você retira, você abre esse sachê, entende? São 50 moedas, você tira uma moeda e ela é uma flor de cunho, não toca a mão, não toca nada. E coloca ela no invólucro para ela ter essas perspectivas da conservação original dela. Quando ela teve algum tipo de circulação, ótimo estado. Quando ela teve algum tipo de circulação, eu peguei, você pegou, mas já guardou, passou o paninho, perde qualidade. E quando ela circulou, ela é mal bem conservada. São outras classificações quando você não consegue mais. Qual que é a mal conservada aqui? A MBC, uma moedinha que nem essa daqui, ó. Ela é uma. Essa daqui tem. Eu trouxe ela em particular. Não abre, não. Não, ela é pra isso mesmo. Eu trouxe ela em particular por causa disso daqui, ó. É uma moeda de 20 centavos, entende? Da época, eu não sei se essa daí é 67 ou 70. 1967. 1967. E aqui ela, como ela era cunhada, e o disco liso. Aonde que ela ia ser cunhada, tá vendo? Olha, que legal. Então, essa questão é que a gente chama de curiosidade. E cai no que você tá falando. Fisicamente, eu tenho o controle dessa criação dessa moeda. Esse é o objetivo. Ela foi criada dessa maneira. Não, perfeito. Show de Pra bola. mim ficou muito claro. Pô, contextualizando Não, assim fica inclusive, muito mais fácil, né? Fica mais O cara fácil. pega exemplos, eu tento classificação, dar velho. Não, Não sei se é esse o mas é muito objetivo, importante. Não, mas é mas é o que a importante. gente Sim, consegue. É não, importante perfeito. porque assim, vocês têm toda uma convenção, tá? E junto com o Banco Central, que inclusive deve ter apoio deles na construção disso tudo, até dessa caracterização toda, né? Tipo, de como que ela foi feita, qual que é a qualidade, se ela realmente é autenticada como um flor de cunho ou como uma preservada, né? Por exemplo. E isso é determinado por uma única instituição que tem um local escrito para isso. O que diferencia ela exclusivamente até das criptos é porque eu não tenho a necessidade de ter um único local onde está essas informações. Então, qual que é a grande vantagem disso? Vamos pensar que a gente tem ali esse Banco Central que disse tudo, certo? Então eu tenho lá um registro de tudo. A partir do momento que eu tenho um registro de tudo em um único local, quem tem comando sobre esse registro pode fazer alguma alteração ali. Ao bel prazer, né? Então assim, a gente tem o risco de alguma coisa ser alterada ali, ou até, por exemplo, ser sensibilizado a dizer que uma moeda que era valiosa deixar de ser valiosa. Ela vai colocar à disposição de todo mundo e vai ter, por exemplo, uma votação, ou até o próprio mercado vai determinar que aquela moeda vai parar de valer aquele valor que ela valia, certo? Tá. Agora, quando eu tenho não um único local, mas eu tenho vários locais que tem essa mesma configuração, então dizendo qual é o valor de cada uma das moedas para todos os locais, quando um tenta alterar por fora da vontade do mercado e sim por vontade própria, tá? Todos os outros estão lá exatamente para corrigir aquele que teve erro. Então, assim, aquele que gerou um erro diferente, então, que quis dizer que... Uma fraude, ou enganando, uma fraude mesmo. Até onde eu quero chegar. O cara que falsificou, por exemplo, nas moedas, uma moeda falsificada. E o pessoal não percebe, mas é considerado que aquele valor, que ela tem aquele valor, perfeito. Mas aquela lá é falsa e tem o mesmo valor. Então, assim, eu quis tentar trazer esse valor de fraude dentro de uma coisa que a gente está conversando agora. Porque a relação das moedas e o crescimento delas, eu volto até a dizer assim, só para deixar um disclaimer aqui, tá? Obviamente que eu sou entusiasta de criptomoeda, tenho uma empresa de criptomoeda, mas eu sei que ela ainda está em desenvolvimento. A gente ainda tem muitas coisas para construir. A gente está falando de uma tecnologia que nasceu há 12 anos atrás. A gente está falando aqui de moeda que tem 500 anos, entendeu? Ou Então, no assim, caso dessa daqui, que nem a gente costuma brincar, eu costumo brincar bastante com essa menininha aqui. Deixa eu colocar ela na sua mão. O que você sente nessa moeda? Caramba. Uma coisa de diferente? Ela é muito leve, muito leve. Sensação boa, sensação ruim? Sensação legal. Legal, né? É diferente. Por que eu gosto de brincar com essa moedinha aí?
Você vê, a gente estamos no ano de 2022. 2022. Nossa, essa é bem Então, diferente. naquela época em que Cristo foi traído por 30 dinheiro, entende? Esse daí é o dracma, é a moedinha lá da época de Cristo. Então a gente tá falando de uma Nossa. moedinha de 2000 anos. Essa é a do Judas, então. Entre aspas. Entre aspas, mas É. seria assim, às vezes a gente vê umas moedonas grandona e a gente brinca com essa moedinha aí. Por que que a gente brinca? Além da energia que ela produz e tudo mais, de uma época lá. Aonde que está a desvalorização dela? Por toda a valorização que teve, alguém em algum momento limpou essa moeda Ai, de uma ai. maneira Errado. incorreta. Entende? Mas de qualquer forma, Deixa eu ver. é o. Nossa, ó, muito olha legal. que gostoso. Bem Falar, pequenininho. lembra? Sim, que legal. Não, é o que eu tô falando, essa criação que ele tá falando assim, em que época é que a moeda foi criada. É só para ilustrar É, o que você tá sem falando. dúvida. Realmente. Essa tem quantos Não, anos? é, com certeza mais de 2000 anos. Que Caramba. doideira. Agora, É. em que época exatamente você tem lá? É a questão. Tem gente que é estudioso. Entrando um pouquinho, e se me permite aqui o amigo Lucas, é onde que dentro da nossa concepção do colecionismo, nos permite. A gente, além de colecionar cédulas e moedas, tem as outras variações. Como tem as variações das moedas, a gente tem o pessoalzinho lá que gosta de colecionar medalhas, que é uma... Olha, que legal. A gente traz alguma coisinha só para brincar mesmo. Então isso daqui são comendas, entende? Nossa, ele tá de um clero. tirando tudo do plástico, tá me dando uma Não, dó. mas não, mas o objetivo é esse daqui mesmo. Então aqui, ó. Isso aqui é uma época, uma coisa que eu acho interessante, como você tá falando desse período, 11 anos. Essa daí foi uma medalha cunhada, entende? Na época lá que doei ouro pro Brasil. Vintém poupado, vintém. Então já tava falando de a gente proteger o nosso dinheiro. Então o pessoal pega essas moedas aí. Essa daí é uma medalha comemorativa dos 50 anos da Mesbla. Era uma empresa lá, hoje em dia como uma CIA ou coisa parecida. Entende? O Papa em visita pra gente, os tipos de cunhagem. E são como se fossem variações de moedas. Como se Papa. É recente. É recente. Então, mas como tem De as quando ele variações veio agora, de mas tem uma moedas medalha aí, o disso, pessoal de também viagem, procura. E aí é uma comenda também, entende? Ela é de cunho, parece que tem alguma coisa a ver com o militarismo, tudo mais aí, mas é uma medalha religiosa. Entende? É uma comenda que se era dada. O que acontece? Também são criadas as cédulas, as moedas, as medalhas, entende? Existe também uma outra questão lá que são os jetons, entende? Ou fichas, e depois a gente pode mostrar Não, já pra vamos vocês mostrar aí. aqui. Eu tô curioso com essa pasta aqui. Eu tô olhando ela. Tô olhando o podcast inteiro pra ela aqui. Você vai ter aqui, ó. Vem aqui, ó. Qual que você quer mostrar primeiro aí? Aqui é o que eu tô falando. Opa, Pegar obrigado. as moedas? Vamos lá. Aqui dentro do que a gente estava falando, ali eu vou falar alguma coisa, é só para mostrar essa questão da variação mesmo. Tiago, você vê que aqui são fichas e jetons. Moedinhas que foram distribuídas para a editora Abril para colecionismo. Tá vendo? Então a gente tem a famosa pataca do Tio Patinhas, a moedinha número 1 do Tio Patinhas. Olha só. É gostoso, né? A gente poder Esse aqui ver. é o quê? Da Disney? Da Disney. Olha lá, ó. só. É uma edição brasileira, pode ir. Essa daqui, olha lá. ó. Estragando, fazendo a moeda perder valor já. Pegando na mão. Entende? Então, dentro do mundo da numismática, também tem essa variação de criação para valorizar outros tipos de coleção. Então Uma você pataca. opera Uma pataca. uma pataca. Que barato. Você acaba trabalhando paralelamente com outros tipos de moedas. Aí Tem uma você de Santos vê. Dumont aqui, eu fiquei curioso. Tem, Posso tem ver? pode ver, Pode pode tirar tirar, tudo? pode tirar. Meu, eu via Trato Feito. Os caras nunca deixam encostar. É isso aí, você tá encostando em tudo. Se ele liberou, Não, vamos lá. Mas o objetivo é esse daí. Olha que bonita essa. E o que eu falo assim, você está falando da cronologia da moeda, Lucas, é bem legal quando ele fala da cronologia da moeda, se quiser ir mexendo. O dinheiro brasileiro nos permite, o dinheiro de uma maneira geral,
lembrar como que estava o aspecto geológico ou a geografia do país, que é a palavra mais correta. A geografia, você sabe como é que estava o país na condição financeira, de acordo com o número de zeros que tem numa cédula. Nós temos cédulas, se quiser, de 500 mil cruzeiros. Olha entende? só que barato. Era numa única cédula. Então você vê a desvalorização. Exato. Então você sabe lá como é que estava o país. Os personagens que foram abordados na confecção dessas cédulas. Barão de Rio Branco é um dos personagens que é bastante homenageado nas nossas cédulas. Por quê? A indústria estava crescendo no Brasil. Então era uma realidade plena. Então você tem essa concepção. Já no plano real, a concepção quando a gente fala lá da fauna e da flora, onde são homenageados lá a garopa na nota de 100, o lobo-guará recentemente na de 200, o beija-flor na nota de 1. Eu vou até fazer uma... Não sei se é o momento, mas aqui até para a gente poder falar. Eu queria lá, vai deixar aqui, ó. Em 2019, também recente, o plano real, que é essa moeda, essa cédulazinha de um real, entende? Lançada em 94. Em 2019, o plano real fez 25 anos. E foi lançada essa moeda que tem o beija-flor, que é a mesma estampa da nota de R$1. Que barato. Entende? Muito E às legal vezes isso. passa despercebido essa questão da criação das moedas. E os porquês, né? Também, às vezes a gente não consegue entender, né? A gente olha as moedas e as notas e às vezes fica meio que num limbo assim que a gente não faz ideia, só Não, usa o dinheiro. Isso aí que você falou é incrível. Você pega, que nem você falou, a questão da fauna, da flora. Você pega o artista da época, né? Que confeccionou o popstar isso. da época, Santos Dumont aqui, né? Que chamava atenção na época. Você falou da questão política, tem questão religiosa, né? Você falou Exato. do santo, determinado santo que está na nota, já Se- vai de acordo é. com a época. E aí, se você pega a pensar, o Bitcoin traz a mesma coisa, né? Não fisicamente, mas é uma moeda virtual no mundo, na era da tecnologia. Então, ele também traz uma virada de chave da época que a gente está vivendo, né? É muito maluco isso, né? Então, é muito... Por ser tecnológico, é porque a gente está na era da informação. Faz total sentido. Aqui, ó. Então, é o que eu falo. Tem bastante coisinhas que a gente pode... Obrigado, hein, Dupré. Nossa, Imagina, presente incrível. é só Obrigado mesmo. uma recordaçãozinha Olha, aí. esse aqui é o Real da Sorte. É. Nossa, essa moeda aqui é muito legal. Ela é 25 muito anos. bonitinha. É que eu não quero deixar o nosso amigo aqui perder a conclusão da resposta dele. Não, imagina, já mudou de imagina. assunto. Eu só interferi. Ali... Depois eu vou puxar mais. Eu, aí, eu retorno depois. É, Eu retorno depois. que ainda tem até Ah. a questão de uma... Mas eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto contigo. Vamos concluir de ver aqui. Mas tem até uma teoria da conspiração da questão do Bitcoin com os russos. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso. Tem. Falou que até... a origem do Bitcoin, falam, não dá pra se precisar quem foi que fez, né? Quem foi que criou exatamente. Tem um nome, né, que eles colocam, mas acho que é um Satoshi Nakamoto. pseudônimo, né? Takashi Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, exato, sempre esqueço. Mas também estão falando que às vezes não necessariamente foi ele e tal, que também ninguém sabe, mas tem uma questão falando também que pode ser os russos que tenham feito, que tem a ver com a guerra. Não sei se você já ouviu essa teoria da conspiração aí. Sim, eu não ouvi, mas pensando pelo que o Bitcoin já passou, não faria sentido. Tá? Sim, pode ter alguma teoria que os caras eu vi isso conectem. aí, tem, né, no Eu YouTube, inclusive. eu ouvi gente falando sobre isso, mas eu não fui atrás pra entender. Mas se você pensar pela história do que ele já viveu Que até era pra desvalorizar agora, o dólar e etc. Era uma então, estratégia. faria sentido, mas faria sentido financeiro. Macroeconômico não ajuda em nada a Rússia. Entendeu? Se você pensar hoje, né? Não sei se tem algum desdobramento que faria sentido essa teoria da conspiração. Estão ajudando pra financiar, tipo, todo esse dinheiro ganha até hoje com o Bitcoin, ajudando pra financiar a guerra. Mas é teoria da conspiração, galera. Não tô falando fake news aqui, não tem prova nenhuma, mas eu vi algumas coisas falando essa sobre questão isso. da NOM aí, que todo mundo fala aí da nova ordem mundial, isso daí é o que a gente fala. Quando a gente vê todas essas questões que vocês estão colocando aí realmente acontecendo, parece que tem alguma coisa aí dessa questão, dessa teoria, dessa conspiração, porque é impossível tantas coisas, tantos acontecimentos
voltado para o mesmo ponto, né? A valorização dos mais ricos continuarem sendo mais ricos e os mais pobres continuarem sendo mais pobres. Qual é o objetivo disso daí? Você está falando de um mundo que muita gente não conhece. O que é Bitcoins? O que é uma moeda virtual? Sim, hoje em dia ainda tem muita gente que não sabe. O que é isso daí? Como levar para o pessoal lá? É muito mais fácil você não deixar eles ter nenhum tipo de informação. Você aí, representante aí da nossa questão do jornalismo de uma maneira toda lá, caramba, você ser censurado, porque a gente tá falando aqui, puxa vida, daqui a pouco, peraí, meu, chegaram lá no programa do Thiago lá, e os caras falaram de nova ordem mundial. Caramba, que maluquice é essa? Não pode, entende? Cercear o direito de alguém falar alguma coisa, e parece que é o objetivo. Não deixa você falar de Bitcoin, não deixa eu falar das minhas cédulazinhas e moedinhas. Isso é verdade, né? O Bitcoin, acho que no YouTube mesmo, se você coloca no título do vídeo, ele já desmonetiza automaticamente. Queria até entender melhor o motivo disso, você deve saber melhor que ninguém, né, Lucas, que sofre com isso no dia a dia. O YouTube, ele segue as regras do país que ele tá, né? Então, assim, ele tem que seguir as legislações exatamente do mesmo jeito que hoje, por exemplo, o Telegram teve problema agora, ou tem na China, o WhatsApp tem na China e tudo mais. Eles seguem a regra que está no país, né? E aí, hoje, como a Anbima ainda não regulamentou 100% as criptomoedas aqui no Brasil, o que está dentro da guarda-chuva deles, eles não multam, ou eles não liberam, eles liberam, né? Agora, quem está fora, aí você tem várias restrições que aí depende da empresa se ela vai seguir isso ou não, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não é 100% desmonetizado, tá? Você pode até falar sobre, desde que você não esteja fazendo recomendação. Acho né? que é o título mesmo. Né? Se for o título, ele já reprova a monetização. Se for no título. Sim. Até porque, eu sei por causa do último podcast que a gente fez com você. Se você coloca criptomoeda, beleza. O problema é Bitcoin específico. Isso. Mas, querendo ou não, ainda meio que vai barrando ali, né? Pra não poder comentar tanto sobre o assunto, né? É um pouco do que você disse. A gente não tá podendo falar de nada daqui a pouco. Mas beleza, mas continua mostrando. Quando você aí, falou ali, eu trouxe para vocês ver aqui, é bem legal. Por que eu trouxe essas duas cédulas lá? Vocês estavam falando da cédula de plástico. Essa aqui é clássica. Então a gente fala assim. Nossa, então peguei tanto na mão essa e agora é tão raro, né? A gente fala assim, aparentemente. De R$1 também, né? Duas cédulas iguais, tudo bem? Qual que é a diferença? Olha lá, a gente precisando dos universitários aqui novamente. Deixa ele apontar onde olha lá. Aqui tranquilo. Você vê que a cédula de baixo, que foi a primeira emissão das cédulas, ela está escrito Pedro A. Cabral. E a outra, já corrigindo, como é que pode você abreviar o nome de um personagem como Pedro Álvares Cabral, entende? E o cara me coloca a abreviação. Então foi corrigido o problema e fizeram a segunda emissão. Essa deve ser raríssima, então. Aqui tem o A. É o que a gente fala. Tem as coisas assim, ó. Pode pegar, pode movimentar. Qual que é o valor dessa aqui, só pra gente ter uma noção? Hoje em dia aí, ela varia alguma coisa lá entre 100 e 120 reais, depende muito do estado de conservação e das séries. Se for primeira série, última série aí, até 300, 400 reais, dependendo a negociação que você está fazendo. Então é bem gostoso lá por causa... É polímero, que é o nome dela, né? A gente fala cédula de plástico. Ela teve uma rejeição, ninguém gostava dela na época. Você pegava a cédula de plástico lá, o pessoal trocava, é que nem dinheiro velho, né? Ninguém quer ficar com dinheiro velho. Passa tudo, aí vai guardando dinheiro novo. Então essa daí também tinha um certo preconceito com essa cédula. Que gerou... né? Que não rasgava, era até melhor, né? Até melhor. O tempo de fabricação dela. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem lá, do mesmo jeito que teve essa rejeição das cédulas, o americano ele tem uma certa rejeição com a cédula de $2. A cédula de $2 americana ela foi lançada em 1976 em comemoração ao bicentenário da independência dos Estados Unidos. Só que no dia 13 de abril. E foram colocados uns selinhos, entende? No valor de 13 centavos, que não maculava a cédula. Ela continua valendo apesar dos selos colados. Como numismata, quando a gente vê um negócio desse aí, você fala, caramba, colar um selo numa cédula, caramba, estragou a cédula. Mas o valor histórico da coisa é que faz a diferença.
E eles lá, eles têm uma rejeição muito grande também com a cédula de $2. Eles não gostam da cédula de $2. Caramba. Interessante, né? Ô, Thiago, tem umas 2 perguntas do pessoal que está assistindo a gente aqui. O pessoal perguntou o que o Dupré acha sobre o lançamento da nota de 200, o que ele acha que impactou aí pro Brasil, e quanto tempo que parou de circular essa nota de 10? Porque da nossa época, que nem você falou, você pegou bastante, né? Sim, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, não. Esse é Luiz aí, nosso apoio aí, o produtor. O pessoal tá assistindo a gente aqui, ó, de fora aqui do estúdio, aqui perguntando. Legal. Nada, cara, legal pra gente aqui já. Então vamos lá, até numa questão de incentivar quem uma hora quiser colecionar, tem informações que são muito bacanas. E dentro do catálogo de cédulas, a gente tem as informações sobre a cédula de 10 de plástico. Então olha que interessante. De acordo com a série que eu estava falando, tá vendo? Uhum. Ela pode chegar lá, ó, até a R$1.500. Que é uma questão do asterisco que depois eu vou falar para vocês. Nossa. Então, ela foi fabricada lá até o ano de 2001. Então, a gente está falando aí de 21 anos atrás. Então, faz 21 anos, porque ela só foi fabricada no período em comemoração aos 500 anos do descobrimento, que foi no ano de 2000. 500 anos no Brasil, por isso da comemoração da cédula de plástico. Alusiva lá, Pedro Álvares Cabral, e a gente vê aqui toda a sistemática do que aconteceu na época do descobrimento. Os selos de época, como que eram portados, é aquilo que a gente cai na história lá. Já parte uma coisa bem particular do estudo das cédulas e moedas. Então, respondendo a pergunta lá... E a da cédula de 200? A cédula de 200, qual que foi o motivo da criação da cédula de 200? Obrigado. Nós, como colecionadores, a gente tem, junto ao Banco Central, a possibilidade de votar aos personagens. Já se discutia de fazer uma nova abordagem a um outro tema que não fosse a fauna brasileira. Por quê? Porque já vinha na sequência das cédulas. Então isso daí já tinha sido votado lá atrás, o porquê do lobo-guará. Simplesmente dando continuidade a séries de homenagens à fauna brasileira. E por que foi criado? Dentro do que o Lucas está falando aqui, com a retirada do dinheiro do mercado, com a desvalorização, com a falta de confiabilidade dentro do dinheiro, o Brasil se viu obrigado a criar uma cédula com poder maior por causa do armazenamento. Não só o armazenamento, a logística de transportar essas cédulas. Você transportar R$1 milhão em nota de 10 e de 50 é uma coisa. Você transportar R$1 milhão em notas de 200 fica mais fácil. Dependendo a logística da coisa. A logística é mais fácil. Então, por causa disso daí, as pessoas começaram a guardar mais dinheiro em casa, tiraram esses dinheiros do banco por causa da falta de confiança na nossa economia. Então, eles começaram a levar para casa. E como é que vai burlar isso daí? Com notas de maiores valores para você poder ter mais dinheiro guardado. O poder de compra, né? Legal. Assim, antes, 1 milhão comprava muitas coisas em 10 anos atrás e hoje o mesmo 1 milhão fazer exemplo mais prático e real pra gente é os R$10, né? R$10 antes você comprava um monte de coisa e tal, hoje você não compra nada. O pão, o preço do pão, antes você ia com uma moedinha de R$1 lá e voltava com 5 pão. E aí é por isso 5 que pãozinho lá na padaria. Saiu de circulação. E o 2 talvez logo saia também, entendeu? Você não consegue comprar mais nada dentro do mercado que vale R$1, entendeu? E aí você precisa de notas que tenham um valor mais alto. Isso aconteceu, né, até puxando o gancho dele de história, até Brasil aqui, aconteceu muito no nosso período histórico aqui. A gente teve vários problemas com isso, onde a moeda começou você precisava ter tantas notas maiores que não fazia sentido você manter aquela numeração de nota. Aí você ia lá e trocava por uma outra nota, por um outro nome, para poder trazer. A gente teve alguma regulação um pouco melhor quando entrou o real mesmo. Que aí agora a gente teve, olha a diferença, né? A gente teve uma variação ali, sei lá, em 50, 60 anos, trocou-se 6, 8 moedas. Aí agora esses últimos nossos 20, 30 anos a gente nem trocou. São verdade, 28 anos da família real presente. Então, mas Dupré, aí é só função, exemplifica pra gente aí. Onde que a gente fala que a gente tem aqui as moedas que antes era de 5 mil, que você falou de cruzeiro, de reais. O que é interessante aqui, o Lucas pode acompanhar,
Então essas moedas aqui eram fabricadas nos Estados Unidos. Essas coloridinhas, obrigado, entende? Essas coloridinhas aqui eram fabricadas na Inglaterra. Tá vendo? Pode ir. E é cruzeiro também. Cruzeiro também. E é a mesma moeda? Você vê que a estampa é a mesma fabricada nos Estados Unidos, a de 100. A estampa é a mesma, tá vendo? Só muda a cor. Entende? Aí essa é mais rara ou aquela é mais rara? Então, na realidade, tem algumas cédulas que são mais raras. Aqui, por ser fabricada nos Estados Unidos, a quantidade de cédulas que foram fabricadas foram maior. Aqui no Brasil, a gente cita essa daqui de 200, por exemplo. Você vê que a de 200 que bonito atrás. Azul aqui, ela é azul na frente e verde atrás. Ai, ela é verde atrás. A inglesinha, ela é verde na frente. Elas até parecem um pouco com o dólar, né? Lembra o dólar atual. Tem muita gente que fala do dólar. Verde na frente, azul atrás de novo, por favor. Quer que... Na frente, azul atrás. Quer que tira uma para facilitar? Pode ser. Essa daqui é azul na frente e verde atrás. Ó, oportunidade única, né? O pessoal hoje em dia que mal usa dinheiro na carteira, né? Que é tudo no cartão e tal, vê isso daqui é... Essa daqui é verde na frente e verde atrás. Recorrendo ao nosso amiguinho aqui, é onde que a gente fala. No caso de uma cédula assinada, essa inglesinha, que ela é uma cédula bem procurada, você vê a valores que ela pode chegar. Entende? Uma cédula dessa daqui de 200. Os valores lá, num péssimo estado de conservação, a gente tá falando aqui em 850, ela melhorzinha 2.600 até 9.000 reais. Nossa, e caramba. às vezes você tem uma cédulazinha dessa daí parada em casa, entende? Uma caixa de sapato Fala lá com no a minha fundo avó, do né? armário. Você tá entendendo? E aí vem aquela questão da evolução. Pode deixar aqui. Eu tenho o prazer de ter uma avó viva que tem 99 anos. Caramba, sim. Talvez ela tenha muitas dessas. Então, salta a bolsa da velha. Aí é onde que a gente brinca com a coisa e é mais fácil lá, às vezes que nem ele sabe o que a gente está falando. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim. Então essas cédulazinhas, essas cédulazinhas, elas circularam lá até 1958, essas azulzinhas aqui, e as nossas últimas cédulas aqui, em que a gente já está sofrendo um período de desvalorização, que uma cédula de 10 mil passou a valer 10 cruzeiros. Nossa, tem entende? Tem o carimbo Carimbo. de 10 cruzeiros. Então você vê, ela valoriza. Essa daqui ela já circulou até 1967. Eu tive a oportunidade de utilizá-la. E aí é a parte mais gostosa que a gente fala. A partir de 1967, esse dinheiro era fabricado fora. A partir dessa cédula de um cruzeiro, o dinheiro passou a ser fabricado aqui no Brasil. Entende? Ah, que legal. Mudou Mudou bastante, né? Você vê... Aí é aquela parte que você falou que você vendo a célula, você já interpreta várias questões, né? Culturais, artísticas, econômicas. E aí essa diferença entre uma e outra, o que você justificaria aqui? É o que eu falo. Primeira questão que a gente fala lá, a gente já está falando lá de assuntos, tudo, mas que lá eles conheciam alguma coisa sobre a Casa de Cultura, o Museu Nacional, tudo mais lá. E aqui você já começa a trazer a personalidade brasileira para as cédulas, entende? Aquela coisa mais tranquila, mais despojada, levando com uma seriedade diferente, mas ainda não se preocupando com a qualidade do papel. O papel era um papel muito ruim, um papel muito fácil de ser falsificado. Mesmo com a implantação da marca d'água no papel, ela já não tinha aquela importância, que era fácil de você fabricar um papel com marca d'água. E aí são filigramas que depois a gente
o nosso dinheiro hoje em dia brasileiro é um dos dinheiros mais seguros que tem em questão de falsificação. Entende? Caramba. Porque os filigramas que tem nas cédulas, poderia até ter trazido. Os filigramas que tem no papel moeda brasileiro lá é de uma qualidade fantástica. Que legal. Esse ponto. Eu acho que eu não tenho nota em casa. Hoje em dia é todo mundo. Eu tô sem minha carteira. carteira. Eu tenho uma de 100 ainda. Pô, aí sim, hein? Já sei que vai pagar o almoço depois daqui. Mostrar aqui. Então, hoje em dia, o que se classifica bastante na questão da cédula de 100 lá, a marca personificada ou holograma, como eles chamam tudo mais, faz toda a diferença. Uma curiosidade que a gente fala na cédula de 100 que é difícil os caras fazer, é quando você dobra aqui, você tá vendo esses desenhos que tem na ponta aqui? Uhum. Quando você dobra a cédula, eles têm que bater perfeitamente a concepção deles. Olha, deixa eu mostrar pra câmera. Nossa, que legal. É uma das formas de descobrir se é falsificado ou não. Identificar. Nossa, olha que legal. Eu só vou fazer um comentário. Dentre as cédulas brasileiras, a que eu mais gosto é essa cédula aqui de 500. Entende? Por que eu falo da cédula de 500? Ela, em um momento lá, quando a gente fala da concepção de você ver o país como estava, a preocupação aí com a miscigenação, entende? Olha só, isso aqui são as raças brasileiras lá, década de 70. Olha, já tem uma pegada aqui de apoio à diversidade, né? Exatamente. Uma pauta que é tão forte hoje, já tinha numa cédula. E do lado de trás, os tratados em que o Brasil passou, entende? Até chegar à condição que estava. Na época de colônia, tudo mais assim. É incrível mesmo. Legal. É muito legal. É por isso que eu falo. Você falou, conta uma história. Conta uma história. Barato. Existe um numismata, amigo da gente lá, que ele fala. E eu copio esse jargão dele. Você analisar e estudar uma cédula é a mesma coisa que você está lendo um livro. Uhum. Entende? Então, mas você falou num ponto importante quando a gente ficou mostrando a de 100 aí, que é um ponto até que eu sou suspeito para falar que é do meu interesse, que eu sou especialista em segurança da informação, né? A empresa que patrocina o podcast é a Athena Security, que é uma empresa de consultoria em segurança. Mais segurança da informação, né? Então, mas esse assunto me interessa muito. E aí eu queria justamente que você colocasse esses aspectos, e aí até entrando para a questão do Bitcoin, que é a importância da moeda ser segura, né? De não proteger contra fraude, de ser falsificada. Como está vinculada a criação da moeda com a questão desse requisito de segurança da informação. Segurança no sentido geral, né? De não falsificação, de antifraude, etc. Você vê que interessante a sua pergunta. A gente já às vezes até já fala nessa situação. Cadê as moedinhas de R$1? Estão aqui. Então você vê aqui as moedinhas de R$1. Eu tô me sentindo tio Patinhos aqui, cheio de dinheiro. Não, acho que aqui a gente já pode ir até eliminando alguma coisa aqui, tá legal. Por favor. Primeira família de R$1, ele tinha essa moeda aqui. Era um realzinho de prateado, lançado em 1994. Nossa, ele é mais prateado, mais claro, né? Esse é mais por causa do estado de conservação dele lá, que são moedinhas mais... zeradinhas, assim, eu acho que deve ser por isso. Então, o que é interessante dessa questão aqui? Existe uma moeda, talvez eu possa ter, eram 10 cruzados, em que o disco era a mesma coisa. O que o pessoal estava fazendo? Nessa questão da segurança, eles estavam apagando, estavam recunhando. Era uma moeda lá que o tamanho é o mesmo, então eles estavam recunhando as moedas em cima da moeda de R$1. Por isso a necessidade... Pegava 10 cruzados que já estavam desvalorizados, que você negocia isso daí no transformava em R$1. E transformava em R$1. Olha só. Entende? Por isso a necessidade da criação de uma moeda com padrões de qualidades diferenciados. Entende? Você vê que o aro, o tipo de banho de metal, tudo mais, que é um realzinho. Complexa do que a antiga. Vou colocar as duas juntas, a diferença, né? Essa é muito mais fácil de ser falsificada. Entende? Por causa justamente da dificuldade, o tipo de material. Aí que a gente tem que se preocupar. Então, uma das preocupações na questão da segurança das cédulas e moedas é justamente essa daí. A dificultar ao máximo a falsificação. Porque as tecnologias, mais uma vez aí, hoje em dia o pessoal está imprimindo lancha com impressora 3D, gente. Outro dia eu vi um videozinho, o cara imprimiu uma lancha de 12 pés, cara. Verdade.
Então, Arma de imagina fogo, né? a tecnologia que a gente não tem para imprimir as cédulas. A gente tem uma cédula que ela é bem... Isso aqui a gente não pode deixar. A cédula da Baiana é uma cédula de 50 mil cruzeiros. Quando foi criado o Plano Real, esse daí era o último dinheiro. Então, na época lá, o dólar valia... 50 mil. 50 mil. Nossa. Entende? Na época, então, teve o nosso padrão monetário durante um tempo, foi chamado de URV. Unidade Real de Valor. E aí, o que acontecia? Uma cédula dessa daí, por que tem poucas no mercado e elas valem tanto? Uma cédula dessa daí valia 27 reais. Entende? 27 notinhas de R$1 dessa daqui. Certo. Só que o dólar, na época, quando foi equiparado, o real brasileiro passou a ser até mais valorizado. Para você comprar do que o dólar. $1, lançou, né? Que maluco, entende? né? Você precisava de $1 e mais 5 centavos para comprar R$1. Olha só. Era invertido. Então ela valia $27. Transformando para o nosso dinheiro, vamos arredondar para R$5, entende? 27 vezes 5, alguma coisa entre 130 e 150 reais aí. No mínimo, uma nota dessa daí já vale 150 reais. Nossa. Por isso que ela é bem procurada no mercado brasileiro. Essa, mais uma vez, a gente voltando. A importância da confiabilidade na cédula. Eles estão criando dentro do Bitcoins uma moeda que não tem a confiabilidade. E aqui a gente criou uma cédula brasileira, desvalorizando o nosso dinheiro, que encontrou o que o Bitcoins está procurando, que é a confiabilidade. Então, daí o Bitcoin ele tem o formato dele de se manter seguro. Aí o Lucas pode explicar melhor pra gente, que é parada do blockchain e tal. Não, até para seguir, não que a gente não saiu obviamente dessa linha até agora, que inclusive tudo que a gente está vendo aqui mostra com clareza que assim, o dinheiro ele é esse linear entre confiabilidade na moeda e o quanto que ele pode ser fraudado, né? Então assim, a cada ano que se passa, a cada momento que se passa, o dinheiro tenta ficar cada vez mais seguro e ao mesmo tempo com que ele mantenha seu próprio valor, né? E aí isso vai trazer essa macroeconomia para quanto que vale realmente cada dinheiro de cada país, né? Isso, na evolução da segurança que a gente olha para as criptos, até chegar nas criptos, é que, de qualquer forma, todos os dinheiros que a gente olhou aqui, cruzeiro, cruzado, o real, agora que a gente está usando, ou o dólar, e seja ela qual for a moeda, ela tem a centralização, que você pode ver que em todas as células que a gente viu aqui, tem escrito Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, para todas elas que foram criadas. Então, quer dizer, um mesmo governo ou uma mesma instituição criou-se várias moedas para que alguma desse certo, né? E ela sempre encontra algum problema, inclusive para ser fraudada, né? Qual a disrupção que eu acho que as criptos trouxeram e que elas acabam trazendo a confiança pela própria tecnologia, como as moedas elas têm cada um detalhamento para que crie confiança de que ela tem um valor novo, né? Então essa moeda da Baiana, ela tem aí esse valor aí que a gente falou, né, em torno dos $27, que dá mais ou menos seus R$150. Isso foi uma instituição, alguém disse que isso vale isso, né? Agora, quando eu olho para as criptos, eu estou falando de uma instituição que ela é descentralizada. Então eu não tenho um banco central regulando isso. Eu tenho pessoas que dizem com clareza dentro de um registro, tá? Então eu tenho um registro único que está no computador de todo mundo, dizendo que 3 bitcoins são do Lucas. Tenho 4 bitcoins sendo do Thiago. E esse registro ele não está em uma única máquina como no Banco Central, que alguém pode ir lá, de repente, corromper esse sistema. Uhum. Eu tenho esse registro na máquina de todo mundo que opera com criptomoeda. Então, o sistema todo ele se autorregula de acordo com a quantidade de pessoas que estão vinculando o seu poder computacional dentro da rede. Tá? Eu não sei se ficou tão claro do jeito que eu expliquei. Não, mas... então isso é o blockchain, né? E acho que talvez para deixar bem claro essa parte do blockchain, ele é uma sequência de ter todos os registros mesmo em vários locais, e com isso ele é a tecnologia por trás que traz a confiança como as moedas trazem, né? Então cada moeda vai ter uma particularidade, né, que determina aquele valor por causa da particularidade, e o Bitcoin hoje, a confiança que a gente tem
na moeda é exclusivamente por causa da tecnologia que ela tem por trás. Então, assim, o detalhamento da tecnologia e a garantia de que a gente tem hoje, que ele trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, há praticamente aí 12 anos, sem ter nenhum tipo de fraude, traz cada vez mais com o tempo, mais confiabilidade para a moeda. E assim faz com que ela cresça de valor e ela saiu ali de valer absolutamente nada para hoje que vale aí os seus 200, 300 mil reais. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de moeda, ela sempre vai ser essa dualidade entre realmente a confiança que as pessoas têm na moeda versus o quanto que ela pode ser fraudável. Né? Então, quanto maior ela for fraudável, menos confiança você tem, você troca a moeda. Né? Isso foi o decorrer da história toda. Né? E aí agora a gente está chegando num ponto onde a gente precisa de cada vez mais tecnologia para que fique mais seguro. E o que eu enxergo como futuro é a tecnologia de blockchain trazendo essa não fragilidade que tem da moeda para que a gente possa trazer cada vez mais confiança, por exemplo, para cripto. Tá? O que eu enxergo, para ser assim, bem sincero, até agradeço esse convite mesmo, porque fez abrir um pouquinho mais a cabeça, principalmente com essas moedas antigas, elas fazem justificar aonde que a gente está vivendo hoje. Né? Tipo, justificar que com o decorrer do tempo a gente percebe que o sal era um pagamento e que ele tinha a possibilidade de você colocar, sei lá, uma areia junto com o sal e criar volume, e aí você tem aí um sistema fraudável, aí você pula ali, já até pulando várias ali, né? Mas você pula ali para uma moeda cunhada, por exemplo, né? Então um metal, que aí aos poucos, se você tivesse a tecnologia do cunho, você também conseguia fraudar, aí você vai para as notas que são tangiciáveis e grudadas ao metal. Mostrou aí várias vezes no podcast. Exato. Que é justamente, né, esses detalhes que você comentou, né, da do cunho. Né, eu acho que o exemplo mais legal da nota de R$1 lá, com a borda aqui dourada e tal, que foi justamente uma medida de segurança para garantir que ela seja única, ter um número de registro ali e tal. Que o blockchain, né, às vezes as pessoas têm muita dificuldade por ser uma questão muito técnica, e eu acho que também não é o momento da gente entrar nesse detalhe técnico, né, não é o objetivo do bate-papo, mas resumindo, é justamente essa garantia daquele registro, que é a mesma questão aqui desses detalhes que você comentou. O blockchain é uma tecnologia que dá essa garantia, né, de aquela moeda ela ser única e ser sua, ter todo o histórico para garantir que você consegue saber de onde que ela veio, para quem que ela foi e isso evitar a fraude. E né? é um registro público, para todos os computadores, por isso que ele é descentralizado. Então assim, hoje o Banco Central está dizendo que eu tenho X mil reais na minha conta lá, na minha conta bancária, e isso é só o Banco Central. Se o Banco Central mudar isso, mudou para todo mundo. Eu passo a não ter mais aquilo. Agora, quando eu falo de cripto, é o mesmo registro, só que ao invés de ter uma única empresa controlando isso, ou o único banco central, eu tenho os milhares de computadores que estão conectados, que tem o mesmo registro falando que, ó, esse Bitcoin ele é do Lucas. E ele é do Lucas não na minha máquina, ele é do Lucas na minha máquina, na máquina do Thiago, na máquina de todo mundo. Se um fraudar, os outros vai demonstrar na hora que aquilo é uma fraude e já evita, né? Isso que torna o sistema confiável. Não, e o legal é que, né, o objetivo dele é justamente dar a autenticidade, né, garantir que aquilo é único. E dentro disso que veio o novo conceito, né, que foi, acho que uma evolução aí da criptomoeda, de NFT, né, que eles conseguiram fazer isso a partir, né, de imagens, né, acho que tem vários exemplos aí, mas o mais comum aí que o pessoal conhece é a imagem de NFT, que tem as imagenzinhas do macaquinho lá que todo mundo conhece, mas obras de artes fotografadas e garantindo uma integridade que aquela foto é única. Obviamente, né, que poderia ser tirado uma print, etc., pode ser copiado, mas o arquivo é aquele original e isso conseguiu fazer que arquivos digitais tivessem essa autenticidade e ser valorizada devido a essa escassez e essa questão de única que entra numa perspectiva de colecionador. Qual que é a diferença da NFT, da evolução dessa tecnologia do blockchain para chegar nesse ponto? Eu acho que não dá nem para dizer que é exclusivamente uma evolução, tá? Ela só é uma vertente nova de utilização do blockchain, tá? Que é o NFT, No Fungible Token, né? Então assim, é um token não fungível, né? Então assim, eu não posso somar ele e nem recriar ele. Ele está determinado com base, de novo, até na confiança de que todas as pessoas estão dizendo que aquele NFT, aquele fotinho do macaquinho é do Neymar.
Exato. A partir do momento que eu coloquei no registro e todo mundo autenticou aquilo ali e falou assim, olha, esse macaquinho ele é do Neymar, esse aqui que eu tô falando é do Neymar, pronto. Se alguém tiver com uma cópia e não tiver junto com o Neymar, se ele não transferiu aquele NFT para aquela pessoa, não é dele. E ponto final. Então assim, e o valor que a gente dá para aquilo é o valor que a gente quer dar. Essa é a verdade. Sim. Então assim, a gente colocou um macaquinho lá valendo, sei lá, X mil reais, é do mesmo modo, exatamente do mesmo modo que a gente pode considerar que uma moeda com uma deficiência na hora de fabricação vai valer mais do que a que não tem a deficiência. Então assim, o macaquinho que tem o boné vale mais do que o macaquinho que não tem o boné. E ponto final. Interessante como você conduz essa questão da confiabilidade mais uma vez. É só uma questão de confiabilidade. Como que você vai ter certeza que era do Neymar ou se não era do Neymar? É só uma fotografia, é só uma questão digital. Como é que a gente está trazendo essa questão dessa confiabilidade? Eu tô com 59 já, falei. Como que a gente vai trazer essa confiabilidade para o pessoal que não tem essa afinidade que você tem para falar sobre o NFT? Como é que não vai deixar essa coisa fundir uma com a outra, entende? A gente tá falando de tecnologia digital. Sim, a gente tá falando de mineração aqui e mineração aqui. Eu tô criando uma coisa digital aqui e aqui eu tô criando... E como é que eu não vou deixar essa coisa fundir? Ó, assim, se você tentar pensar que ele tá 100% descentralizado, se eu tenho interesse em dizer que não é mais o Neymar que é meu, eu vou ter que alterar alguma coisa. Alguma coisa tem que dizer, ou pelo menos as pessoas têm que entender que aquilo não é mais dele e passa a ser meu, certo? Para isso existe um registro. Para tudo que a gente executa, até dentro do Brasil mesmo, existem os registros. Então, dizendo com clareza o que é de quem. Até você pode pegar imobiliária, né, por exemplo, né? Registro imobiliário, né? Você tem lá no cartório lá o registro dizendo que o endereço tal, que tem o terreno de X metros quadrados, é do Thiago, certo? Então tem ali o registro. Aquele registro ali, ele tá focado dentro do cartório. Se eu pegar aquele registro, alguém dentro do cartório, riscar aquilo lá e tirar o nome do Thiago e colocar o nome do Lucas, ele passa a ser do Lucas, né? Então assim, eu tenho ali um único registro que ele acaba sendo problemático, porque ele tem chance de ser fraudado, né? Eu posso ir lá e alterar aquele registro. Claro que existem várias técnicas para isso não acontecer. A mesma coisa vale para moeda. Então assim, hoje a gente confia no cartório. Você sumia com aquele contrato e vir com o contrato no seu nome. E aí, assim, a única diferença é porque eu confio no cartório e eu não confio em 1 milhão de cartórios. 1 milhão de cartórios, a partir do momento que eu tenho um fraudado, os outros 999 vão dizer, esse está errado, ele sai da conta e entra um novo. Então, assim, qualquer computador que tenha o registro dizendo que aquela NFT, que aquele emblema é meu, e se eu trocar ele, alguém trocar ele em um único registro de um único computador que está ligado na rede, ele vai ser identificado e falar assim, ó, esse registro está errado. Logo, se ele não for autenticado por todos os outros, que seriam todos os computadores ligados na rede, ele é desclassificado. Ele sai da linha, entra numa nova máquina e a nova máquina está com o registro certo e assim continua rodando. Então, assim, para conseguir fazer isso, para você corromper esse sistema, né, tentando trazer um pouquinho mais para facilidade, para corromper um sistema desse, você tem que ter pelo menos 51% das máquinas trocando o registro. Aí você fala assim, mas quais máquinas estão? Hoje a gente está falando da brincadeira, por exemplo, do blockchain do Bitcoin, a energia, tanto computacional quanto energia elétrica, né, porque o computador ele tem que ficar plugado na energia elétrica, é a mesma energia elétrica que o país Equador gasta de energia elétrica para deixar o sistema do Bitcoin rodando. Então você fala assim, para eu poder corromper esse sistema, eu tenho que ter pelo menos mais do que 50% de energia elétrica que o Equador gasta, no mínimo. E por que as pessoas não fazem isso? Aí eu vou entrar também num outro ponto de confiança. Porque hoje, se você tivesse 51% da energia computacional para colocar no blockchain para corromper, não vale a pena. Porque você vai trocar 1, 2, 3 registros. E se você gasta essa mesma energia computacional para favorecer o sistema, então para trabalhar junto com todo mundo, para minerar você vai ganhar muito mais dinheiro. Você ganha muito mais dinheiro e você tem muito menos problema. Um registro. Entendeu? Do que alterar um único registro. Então, assim, uma coisa que fica mais fácil de entender quando ele fala dessa maneira, exemplificando. Mas não deixa de fazer a analogia com o que é palpável. Entende? Sim. Não tem como você ver. Ele só conseguiu trazer
essa visão pra gente. Os 1000 cartórios que ele falou, é um exemplo perfeito. 1000 cartórios. São coisas palpáveis. Vai lá, invade um cartório e altera. E os outros 999? Aí, não tem como. Você vai acreditar em um, sendo que em outros 999 falam o contrário. Que não é essa lógica. É essa lógica. Que aí é uma tecnologia que ela garante um dos principais princípios de segurança da informação, né? Que a segurança da informação é baseada em 3 principais princípios, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade. E ele consegue garantir a integridade. E aí vem a questão de importância, se você conseguir ter acesso aos bitcoins, se você não conseguir mais acessar e não conseguir tirar os seus bitcoins e transformar em dinheiro, também é um problema, que é a disponibilidade e a confidencialidade de quem ter acesso àquela informação, só quem realmente deve ter acesso. Então, nesses 3 aspectos, considerando isso, é considerado um sistema que segue os princípios da segurança da informação, então teoricamente seguro. Obviamente que toda tecnologia pode ter falhas, né? A gente ainda... Não, você olha a história toda, né? Toda tecnologia nova que foi criada para as moedas tiveram falhas. Exato. E aí foram sendo construídas novas ideias e novas corrigindo. inteligências. E aí vem a área de segurança da informação. Ele falou agora há pouco aqui das moedas. Só para ajudar o povo que está assistindo, isso tudo é computado na velocidade da luz, né? É tipo uma agência que tem os 1000 cartórios junto num software que vai, se um alterar, os outros já sabem, né? Exato. É isso, né, que eu tô pensando. Né? Eu vou tentar trazer. Mas sei lá, eu tava assim ouvindo, sei lá, mas... Eu vou aprofundar um pouquinho mais. Da nuvem. Eu vou aproveitar. Mas é um software, é uma agência, como se fosse um software que o cara entra, que só para ter acesso ao Bitcoin é um software, né? E aí se alterar um, aí os outros 90 já sabem. Eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais sem dificultar. Tá? Exclusivamente. A gente não tá espremendo, não tem problema. Eu na condição de um eventual investidor em moedas... Aí, ó. Seu futuro cliente. Eu sou um potencial investidor, não tenha dúvida disso daí. O problema é eu ter que entender essa tecnologia aí, onde que envolve a confiabilidade. Que eu coloquei 200, que pelo menos eu vou resgatar 150, entende, caramba? Não vou perder tudo. É só essa questão. Quando você aprofunda um pouquinho mais no blockchain do Bitcoin, tá? Existem vários blockchains, cada cripto tem a sua blockchain por trás, tá? Mas até para facilitar, usando o mais comum, que é o do Bitcoin, ele registra novas coisas na linha dele a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, um novo bloco criptografado se conecta na blockchain, que a blockchain é um bloco, é uma corrente de blocos, tá? Então, se você pensar com mais calma, que eu vou tentar trazer uma tecnologia não tão distante que todo mundo usou, né? Quando você olha quando você vai fazer... Pouco tempo atrás, quando a gente ia ouvir música, a gente não tinha Spotify, certo? A gente fazia o download da internet. E muita gente usava o torrent, né? Entrava lá, pegava um linkzinho que era de todo mundo e fazia o download de uma música, né? O que o torrent fazia? Ele tinha por trás dele tem uma tecnologia que chama peer-to-peer, que é de ponto a ponto. O que isso significa? Quando eu unicamente coloquei lá a música lá para que todo mundo pudesse fazer o download, a primeira pessoa que fizer o download, ela vai fazer o download da minha máquina. Então, eu estou fazendo o upload para a internet e a pessoa está fazendo o download do outro lado, certo? Quando eu trago, a partir do momento que a outra pessoa também tem a música, a partir desse momento, a terceira pessoa que for fazer o download, ela vai fazer 50% do download da minha máquina e 50% do download da máquina dele. Porque eu estou compartilhando com ele o mesmo dado. A quarta pessoa... por que quanto mais gente tiver fazendo o download daquela música, mais rápido é o download para todo mundo. Por quê? Porque eu faço um micro download de cada máquina. Então eu estou compartilhando uma informação com todo mundo e todo mundo tem acesso àquela informação. Então quanto mais gente, mais energia computacional, mais segurança eu tenho naquele documento. Inclusive, normalmente quando você ia baixar uma música, você baixava aquela música que um monte de gente já tinha baixado. Grande chance de não ter vírus. Exato. Certo? E aí como que o blockchain evoluiu? Porque ele é um peer-to-peer criptografado. Então, ao invés de eu chegar e ter o download disso, antes de eu fazer o download, eu coloco todas essas máquinas disponíveis para descriptografar. Então, eu estou mandando uma informação, que são os meus bitcoins, mandando para o Thiago, é uma informação criptografada. Quando ela entra nessa rede de computador, a galera briga, tá? Entre aspas, obviamente, briga computacionalmente falando, para descriptografar aquilo. A partir do momento que uma pessoa descriptografou, ela ganha uma recompensa por isso. Que é a porque ela mineração. colocou a energia lá dentro, certo? Ela colocou muita energia lá para trabalhar. A partir do momento que ela colocou muita energia, ela ganhou uma recompensa daquilo. Todas as outras máquinas
Já com a criptografia descriptografada, é muito mais fácil de validar. Porque ele olha lá como se fosse um Sudoku, né? O Sudoku, para você fazer ele, é muito difícil. Você tem que colocar todos os números, não sei o que lá. Mas depois, para você verificar, você só soma a linha, soma a coluna. Se Sudoku é de 10 por 10, você soma, deu 10, soma, deu 10, deu 10. É muito mais fácil. Então, quem está ali validando, ele ganha também, mas ganha bem menos, porque ele está validando aquela informação. É interessante você desmistificar alguma coisa que parece tão complexa, essa questão aí, e você conseguir entender a questão da multiplicação. Você está multiplicando uma informação. Não, essa foi a melhor explicação que eu já ouvi. Fantástico! Fica o corte, melhor explicação do que é blockchain, do como funciona a criptomoeda e Bitcoin. Melhor explicação que você vai ver na sua vida. Pra mim, pelo menos, eu já pesquisei muito sobre o assunto. Demorou muito pra me atender, mas nossa, ficou muito mais claro. Acho que pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigado aí pela contribuição. Fala a verdade, não é verdade? Você porra. Sei. Explicou de forma muito mais clara. Minhas meninas, as crianças lá, todas investem nesses negócios. Eles têm essa capacidade. Eu tenho alguma coisinha lá, mas a menina que toma conta. Eu não tenho essa capacidade de ficar procurando essas coisinhas. Não, fala com o IAP, especialistas, né, em investimento em criptomoeda, daí eles podem te ajudar com isso. Que a IAP quiser ter alguma origem lá, vai lá na Trecos e Trocos. A gente costuma brincar. Trecos, que você vai ver um monte de trecos lá na Trecos, e trocos que é relacionado ao dinheiro. Então, pra mim, prazerzaço, obrigado pela aula, obrigado aí pela oportunidade aí, Thiago, muito bacana mesmo aí o que vocês tiveram nessa questão. Eu que agradeço, Dupré, por essa aula, esse banho de conhecimento. E vim de uma questão, de um assunto tratado a segurança, quantas coisas que a gente pode desenvolver. Para mim, gratificante. Fica aqui a gratidão. Não, eu que agradeço. Minha gratidão aí também. Obrigado aí, o pessoal da equipe aí, fantástico aí, ó. Dupré, aproveitando, né, a gente já realmente tem que encerrar. Queria que você desse um recado final aí pro pessoal, né? Aí, para concluir, eu queria que você falasse um pouquinho até de uma questão pessoal sua, né? O que você recomenda pro pessoal que está assistindo a gente, que quer crescer profissionalmente, que é um dos objetivos principais aqui do canal, né? De ajudar esse pessoal que está assistindo a gente a obter conhecimento, né? Para poder aplicar esse conhecimento das mais diversas formas, mas também pegar um pouco da experiência sua, da experiência do Lucas e agregar para sua vida profissional e pessoal também para crescer profissionalmente. Então, eu queria que você desse um recado final aí pro pessoal e fizesse seu merchan aí também da sua loja, o pessoal visitar. Legal. Isso aqui é só uma amostra grátis, né? Pequeniníssima, né? Aí, ó, digital, você tá vendo no computador, aproveitem para ir na loja do Pre, ver as coisas pessoalmente, tem muito mais coisa legal lá. Então, dá um recado final e faz o seu merchan aí, por favor. Eu costumo falar para todo mundo, essa juventude, ela vem numa evolução, às vezes, tão voltada até a era da tecnologia, que deixa passar despercebido algumas coisas. Então, de que eu falo para vocês assim, ó, seja bom em alguma coisa primeiro. Seja bom no computador, naquele joguinho, mas seja bom, entende? Se dedica de corpo e alma, procure esse objetivo para ser bom. O dia que você for bom em alguma coisa, você vai ser bom em várias outras coisas. Não adianta você ficar procurando somente, eu vou ver, e ficar sentadão ali. Vamos evoluir. Dentro dessa questão da evolução, se permita acreditar em você. A partir do momento que você acredita em você, você vai acreditar em várias coisas. Hoje em dia a gente está falando em acreditar numa moeda virtual. Eu sou a parte da analogia, a gente faz comparação. A nossa segurança é outra. São todos produtos tocáveis, todos tipo de mercadorias comercializadas lá que a gente toca, que a gente tem a oportunidade de mexer, saber o valor. Entende? Então, se dê valor e principalmente se preocupe. Lá na Trecos e Trocos, a gente fala brincando aqui, trecos, artes, plástica, artesanato, um monte, e trocos, que é as cédulas e moedas. A gente vem num desenvolvimento puxando, resgatando essa tecnologia. A gente não vai conhecer o nosso futuro se a gente não conhecer o nosso passado. Perfeito. O que a gente está vivendo hoje é o nosso presente. Então a gente precisa dessas duas pontas, a gente tem que ter esse equilíbrio para ser alguém. Então estamos à disposição para vocês lá. É muito divertido a minha empresa. Às vezes, assim, até por uma questão de trabalho, eu me sinto uma pessoa muito formal, mas eu gosto de divertir bastante.
apesar da brincadeira toda e aí, eu queria aproveitar, retomando o que você falou no começo, faço questão agora, foi um prazer enorme te conhecer, novamente agradeço você ter vindo aqui, e eu faço questão agora de fazer parte, né, a sua coleção aumentar aí, e eu fazer parte aí da sua coleção de amigos, faço questão disso. Muito legal, obrigado bom, pela prazer, oportunidade. Você é super gente boa, amigável, receptiva, simpática, com conhecimento, né? Extravasando conhecimento aí. É um prazer conhecer uma pessoa como você e faço questão aí de participar aí dessa coleção de amigos, como faço questão que você participe da minha também. Não, com certeza. Se você me der essa permissão. Já está. Como esse cara aqui já participa, que é um amigo meu de muitos anos aí. Também sou cliente da IAP, inclusive, então tanto pessoalmente como profissionalmente é um cara incrível. Então, também queria, Lucas, que você... Agradeço mais uma vez aí, você está participando, é a segunda vez. Pessoal, vocês gostaram do bate-papo de Bitcoin? Aqui foi só uma porcentagem pequenininha do que já teve um episódio anterior. Sim. Não era no presencial ainda, até legal para vocês conhecerem o outro formato, que foi feito um episódio específico falando sobre Bitcoin com ele e com o Caio, que é genial. Manda um abraço pro Caio lá, que é sócio dele lá na IAP. Que eles entram no detalhe técnico, explicam realmente como funciona, dão dicas de investimento. Então acompanha lá, procura aí no nosso canal os cortes e o episódio anterior, tá? Aí, Lucas, se puder também, né, fazer da mesma forma, dar um último recado final pro pessoal, também falar um pouquinho da IAP. Não, com certeza. Vamos lá. Não, primeiro, agradeço infinitamente aí participar novamente até do podcast, nessa versão aqui presencial, que eu gosto muito mais, né? Até que bom que a gente está começando de novo, né, a poder viver presencialmente com as pessoas, né? Com certeza eu irei visitar a sua loja, tá? Vamos juntos, vamos do Bre. E um prazer também participar aqui com você dessa rodada. Talvez como indicação do mesmo formato que você pediu aqui pro Dupré, eu diria que eu acho que o caminho que eu enxergo hoje é nunca achar que você sempre 100% está certo, né? Sempre saber que você está errado. Né? Na primeira suposição você está errado, na segunda você começa a ter alguma certeza, para na terceira, confirmado com mais pessoas, você passa a ter alguma certeza sobre aquilo que você está falando. Né? Então, essa humildade inicial, eu acho que é o principal fator para você crescer hoje em dia, porque as pessoas hoje acham que sabem tudo e elas nunca sabem, e elas, para crescer, eu acho que é sempre o primeiro passo, sempre partir do predisposto que você não sabe, para depois aos poucos ir aprendendo, e aí assim formando alguma coisa na cabeça, tá? Então, acaba sendo vinculado até com o que ele falou, que é ter conhecimento, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Procurar conhecimento das melhores fontes possíveis. Hoje em dia a gente tem muita acessibilidade aí, a internet está aí para ser uma ótima ferramenta, para você não procurar um único local, mas de repente 15 locais, para você começar a formar o que você tem na cabeça e aí aos poucos ir evoluindo. Né? Eu acho que essa é a dica que eu dou para as pessoas, para crescerem aí profissionalmente, pessoalmente também. E sobre IAP tudo sei aí... que nada sei, né? Tudo sei que nada sei, e sobre IAP, pô, fiquem convidados totalmente aí. A gente tem o nosso Instagram, com certeza que a gente vai deixar aí na parte de baixo. Vai estar na descrição, tá? O Instagram da Trecos e Trocos, lá tem endereço, tudo direitinho para vocês irem lá visitar. Só fala qual que é o bairro mesmo, o pessoal já A gente está na Zona Leste, na Vila Ré, Antônio Diogo, número 100. Mas se você digitar ali no Google, Antiguidade Zona Leste, já vai aparecer ali a Trecos e Trocos. Legal. A esposa usa um jargão que ela criou e eu uso como jargão dentro da loja. Entrar na Trecos e Trocos é fazer uma viagem no tempo. E a partir desse momento a gente deixa o cliente à vontade para ele fazer a viagem no mundo que ele quiser chegar. No ano que ele então quiser. É bem gostoso. E a questão que a gente está falando aqui, estou me sentindo em família. Sou um cara que gosto demais, defendo a família demais. Tô me sentindo em família aqui. Ah, que bom. Então, obrigado. Que seja exemplo mesmo lá, essa família maravilhosa que criou aqui, que a gente possa dar continuidade. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo todo de cripto. Lá na IAP a gente aborda muito sobre isso, né? Um dos principais focos que a gente tem é a educação financeira, né? Não faz muito sentido pra gente ter pessoas que investem com a gente sem ter nenhum conhecimento sobre isso, tá? E a gente se preocupa em ser desde o início, né? Então, se preocupar com a educação financeira desde o início, sabendo que a pessoa tem consciência, desde uma renda fixa, desde uma renda variável, para entender que a cripto ela é uma parcela da renda variável. Então, assim, esse é o nosso foco, que é trazer pessoas que entendam o que estão fazendo com a gente, para que elas tenham consciência e consigam evoluir aos poucos, tá?
Então, bom, a gente tem conteúdo aí, a gente tem Telegram, a gente tem o Instagram, a gente está produzindo conteúdo para vocês, a gente tem o nosso aplicativo, né? Então convido vocês também a fazerem o download e eu acho que tá bom, hein, de jabá já. Não vou gastar. Você finalizou de uma maneira legal. As pessoas têm que ter foco no que tá fazendo. Isso daí foi fantástico, essa finalização aí, ó. Foco, tem no foco. Show de bola, pessoal. Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. A gente vai concluir aqui mais um Athena Podcast, agora presencial. Espero que vocês tenham gostado. Meu, uma honra, né, desse projeto. É incrível eu ter esse prazer, esse privilégio de conversar com essas pessoas incríveis a cada episódio. Então esse foi mais um, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá um like aí, coloca comentários. Ajuda aí o canal a crescer. Como eu sempre reforço, a gente não é um canal monetizado, a gente não pede nenhuma doação, vocês podem reparar, diferente de outros podcasts aí. Então a única coisa que a gente pede é que esse conteúdo super legal chegue no máximo de pessoas possíveis. Então dá um like, compartilha com seus amigos aí, para ajudar o canal a continuar crescendo, a gente manter esse projeto super legal, tá? Particularmente hoje, queria fazer um agradecimento geral a todos que fizeram esse projeto ser viável. São muitas pessoas, né, para conseguir fazer isso. O pessoal que visita aqui tem essa noção. Não é só eu aqui falando, tem uma equipe gigantesca aí. Queria agradecer o Luiz, que é o produtor, o Zé Márcio, que cuida de toda a parte técnica, cinegrafista. O Felipe, que também cuida da parte, de toda a parte técnica que está nos bastidores aí do podcast, corte de câmera, edição. O Kainan, que ajuda na parte de conteúdo, o Cauê, que divulga nas redes sociais. O Renan, que ajudou a montar toda essa estrutura, que deu um puta trabalho, que é meu sócio, o Wallace também, que ajudou. Agradeço a todos aí, que isso aqui não é feito sozinho, e é feito com muito esforço, com muito amor, e por isso que a gente espera que vocês gostem. E se gostou aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Obrigado, pessoal. Então esse foi mais um Athena Podcast, a gente se vê semana que vem. Forte abraço. Tchau. Valeu. Valeu.